Olá, meu povo, vocês estão bem? Hoje a gente vai fazer a correção mais rápida do universo das páginas 24, 25, 26, infinito, já que essa apostila não tem limites. E só para recontextualizar na página 24, a gente chegou a ler juntos na aula lá online o texto do More About It, que o título era Literacy is crucial to promoting better health conditions worldwide. Isso quer dizer que a alfabetização é essencial para que haja melhores condições de saúde no mundo todo. A gente falou como a educação se relaciona com saúde, certo? E aí, logo ali em cima na página, a gente já tinha o exercício 2, e ele falava, no terceiro parágrafo, a gente tem alguns verbos modais grifados. Não sei se vocês estão vendo aí, são todos o verbo can. E a pergunta da 2 é, o que esses cans querem expressar? Se vocês lerem o texto, é possível interpretá-lo de duas formas, embora não é o modo como a gente ensine para vocês. A apostila até considerou que o can é uma possibilidade, mas não se esqueçam que o can, se você for estudar gramática, ele sempre vai ter o sentido de uma habilidade. E sim, é possível interpretar essas duas no texto. Vamos ver um exemplo. A frasezinha lá embaixo, Health care and education opportunities can be promoted at one and at the same time. Então, cuidados com a saúde e oportunidades de educação podem ser promovidos ao mesmo tempo, juntos e ao mesmo tempo. Isso me dá a ideia de uma possibilidade, sim, mas também a gente está apto a tornar isso possível, portanto, seria uma habilidade. Deixem essas duas aí como possível. Já no exercício 3, ele estava pedindo apenas a tradução das palavrinhas que estavam grifadas. Vamos lá, de cima para baixo. A. Literacy Day é o dia da alfabetização. Letra B. Crucial role, papel crucial, essencial. Letra C. Improved health, a melhoria de saúde, vamos colocar assim. Depois a letra D. Literate mothers, mães alfabetizadas. Whole communities, comunidades inteiras. Illiterate adults, adultos analfabetos. Letra G, primary schooling, educação primária. E H, environmental sustainability, sustentabilidade ambiental. E a sequência de cima para baixo ficaria, portanto, G, B, H, A, F, D, C e E. E já no quarto exercício era para vocês terem achado os conectivos, os conectores, e passado qual é a ideia que eles dão. Mas isso é desnecessário, já que quando eu falo, por exemplo, e, automático você sabe que é audição, assim como quando eu falo mas, você sabe que é uma contradição. Por isso que nesse tipo de exercício eu sempre digo para vocês apenas traduzirem os conectores, ok? Então, seguindo essa vibe, os conectores eram o when, na letra B, o thus, na letra C, o but, e na letra D, o as. Vamos lá, significado deles. When, vocês já conhecem de longa data, significa quando. Já o thus é uma palavrinha não muito usual e ele significa portanto. Seria um sinônimo aí para therefore, por exemplo. Na letra C, o but, vocês já conhecem também bastante, é o mas. E na letra D e última, esse as, ele faz papel de tanto quanto. Então, é sustentar, né, um mundo mais saudável, tanto quanto, e aí a frase continua. Até aí, sucesso, todo mundo feliz com a correção. Uhul! Exercício 5. O 5, ele só estava pedindo para vocês darem qual era a ideia do yet no início da frase. Yet today there are an estimated of 774 million literate adults, blá, 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 blá. Então, essa frase, se a gente fosse traduzir, a gente diria ainda hoje, mas você já conhece esse yet aí dos present perfects da vida que a gente cansou de usar na matéria. Portanto, letra A correta. Já lá na página 25, vocês ainda tinham mais 3 exercícios de perguntas sobre o texto. E o primeiro começava com no texto argumentas que, ou seja, ou você lia o texto inteiro, ou você não conseguia responder isso daqui. De qualquer forma, a resposta certa seria a alfabetização e a educação em geral promovem melhores condições de saúde da população. Já mostro onde isso daqui está no texto. O exercício 3 também era um daqueles que, se você não lesse o texto inteiro, não dava para resolver. Ele dizia, segundo o texto o quê? Tem que ler o texto inteiro. De qualquer forma, a resposta certa seria de novo B. Atualmente, as mulheres são a maioria dos adultos analfabetos no mundo. Já mostro no texto também. Por último, nosso exercício 4, ele fala, o texto menciona uma meta de desenvolvimento do milênio que levaria a outros desenvolvimentos. Que meta é essa? E, portanto, a resposta seria universalizar a educação primária. Agora, vamos ver no texto onde é que estão essas respostas aqui. Então, vamos lá. Sobre a pergunta, né, qual que é a intenção principal do texto, a gente tem aqui em cima, ó, highlights the crucial role of literacy in promoting better health conditions worldwide. Só de considerar o título também no texto já estava sucesso.
Depois, sobre o próximo tópico do texto que falava aí, né, sobre a porcentagem de pessoas que eram analfabetas, ali embaixo no parágrafo a gente pegava e falava illiterate adults, 2/3 of whom are women. Então a gente tem 774 milhões de adultos analfabetos, entre eles 2/3 mulheres. E por último, o trecho que falava que o objetivo aí, a segunda meta, era a universalização da educação primária. Infelizmente está cortado na minha folha, não posso mostrar aqui para vocês, mas usem a imaginação de vocês, vão lá para a página anterior, dá uma olhadinha, prometo que está lá. Agora, ainda na página 25, a gente tem que fazer phrasal verbs do to turn. Então, vamos só traduzir. Letra A. The firefighters turned away the traffic. Então, os bombeiros desviaram o trânsito. Letra B. Please turn down the volume of the TV. Então, por favor, abaixe o volume da televisão. Letra C. Sheila has to turn in the biology homework. Então, a Sheila tem que entregar o dever de biologia. Letra D. Please turn on the TV. I don't know where the remote control is. Por favor, ligue a TV, eu não sei onde enfia o controle. Depois, letra E. You have to sleep. Turn off the sound. Você tem que dormir, desliga o som. Letra F. Robert has turned into a dangerous criminal. Robert, ele se tornou um perigoso, criminoso, e é assim mesmo. Depois, letra G. Turn it up the volume. I'm not listening. Então, aumente o volume, eu não estou escutando. H e última, Tina turned out to be right. Então, a Tina provou estar certa. E isso daqui daria a seguinte sequência. B, C, D, H, F, G, A, E. Sem modificar em nada o significado das traduções das frases que a gente acabou de ler. Ainda na página 25, nós temos o Reading Exercise, The Americans with the Disabilities Act. Então, os americanos com as leis em prol da deficiência. A gente vai ouvir um pouquinho a tradução bem rápida, não vou ficar fazendo leitura em inglês aqui. Só a tradução desse texto e a gente vai para as duas perguntas que ele tem. O texto diz, no primeiro parágrafo, é o Estatuto Federal mais abrangente dos direitos civis que protege os direitos das pessoas com deficiência. Afeta o acesso ao emprego, programas e serviços do governo estadual e local, acesso a locais de acomodações públicas, como empresas, transporte e prestadores de serviços sem fins lucrativos e telecomunicações ainda. Já no segundo parágrafo, eles chamam nessa lei de ADA o escopo da ADA ao abordar as barreiras à participação das pessoas com deficiência na corrente principal da sociedade é muito amplo. As proteções de direitos civis da ADA são paralelas às que foram previamente estabelecidas pelo governo federal para mulheres e minorias raciais, étnicas e religiosas. E o texto segue dizendo, a ADA é apenas sobre igualdade de oportunidades, desde seu preâmbulo até sua disposição final. Como outras leis de direitos civis, a ADA proíbe a discriminação e exige que os americanos tenham igualdade na busca de empregos, bens, serviços e outras oportunidades. Pelo jeito, a galera esqueceu disso daqui ultimamente, quando sentou na cabeça de um negro e o matou sufocado, mas tudo bem. Mas a ADA deixa claro que igualdade de tratamento não é sinônimo de tratamento idêntico, diz o professor Robert Bergdorf Jr. Permitir que todos os funcionários tenham a mesma oportunidade de usar um banheiro localizado acima de um lance de escadas pode ser um tratamento idêntico, mas dificilmente é igual para um trabalhador que usa uma cadeira de rodas. E aí esse trecho do texto termina dizendo, a ADA é um mandato para a igualdade. Qualquer pessoa que seja discriminada por um empregador por causa de uma deficiência real ou porque o empregador considera a pessoa como deficiente, seja ela ou não, deve ter direito à proteção da lei. O foco da lei era e deveria ser eliminar as práticas dos empregadores que tornam as pessoas desnecessariamente diferentes. E aí, virando a página, vocês têm a continuação do texto falando o progresso ao longo dos 10 anos. 10 anos após a assinatura dos americanos com a Lei das Deficiências, em 1990, essa lei federal de referência tem sido um sucesso notável, desafiando as previsões sombrias e desastrosas de muitos membros do Congresso de que a lei, projetada para abrir a sociedade americana para seus 54 milhões de cidadãos com deficiência, iria à falência. Ao mesmo tempo, no entanto, a lei ainda não cumpriu totalmente suas promessas de eliminar a discriminação contra pessoas com deficiência no local de trabalho e em acomodações públicas. A ADA mudou profundamente a forma como a sociedade vê e acomoda seus cidadãos com deficiência.
O design universal, a prática de projetar produtos, prédios, espaços e programas públicos para serem utilizados pelo maior número de pessoas, ajudou a criar uma sociedade em que cortes, rampas, elevadores de ônibus e outros projetos de acesso são cada vez mais comuns. No processo, descobrimos que uma sociedade acessível é uma boa para todos, não apenas para as pessoas com deficiência. Os cortes de meio-fio projetados para usuários de cadeiras de rodas também são usados por pessoas com carrinhos de bebê, entregadores e pessoas com skates e patins. Com a geração Baby Boom pronta para entrar na população de idosos, precisam de acesso, design universal crescerá enormemente. A ADA criou um clima mais inclusivo, onde empresas, instituições e organizações estão alcançando com muito mais frequência as pessoas com deficiência. Faculdades e universidades, por exemplo, agora acomodam mais pessoas com deficiência do que antes da ADA, apesar de terem sido obrigadas por lei há quase 25 anos a tornarem seus campos e salas de aula acessíveis. E aí, virando a página, vocês têm a continuação do texto falando o progresso ao longo dos 10 anos. 10 anos após a assinatura dos americanos com a Lei das Deficiências, em 1990, essa lei federal de referência tem sido um sucesso notável, desafiando as previsões sombrias e desastrosas de muitos membros do Congresso de que a lei, projetada para abrir a sociedade americana para seus 54 milhões de cidadãos com deficiência, iria à falência. Ao mesmo tempo, no entanto, a lei ainda não cumpriu totalmente suas promessas de eliminar a discriminação contra pessoas com deficiência no local de trabalho e em acomodações públicas. A ADA mudou profundamente a forma como a sociedade vê e acomoda seus cidadãos com deficiência. O design universal, a prática de projetar produtos, prédios, espaços e programas públicos para serem utilizados pelo maior número de pessoas, ajudou a criar uma sociedade em que cortes, rampas, elevadores de ônibus e outros projetos de acesso são cada vez mais comuns. No processo, descobrimos que uma sociedade acessível é uma boa para todos, não apenas para as pessoas com deficiência. Os cortes de meio-fio projetados para usuários de cadeiras de rodas também são usados por pessoas com carrinhos de bebê, entregadores e pessoas com skates e patins. Com a geração Baby Boom pronta para entrar na população de idosos, lembrando que os Estados Unidos estava com a população bastante idosa, e aí depois ela passou por uma reabertura aí da taxa de natalidade, tá? Aí eles dizem o seguinte: precisam de acesso e design universal crescerá enormemente. A ADA criou um clima mais inclusivo, onde empresas, instituições e organizações estão alcançando com muito mais frequência as pessoas com deficiência. Faculdades e universidades, por exemplo, agora acomodam mais pessoas com deficiência do que antes da ADA, apesar de terem sido obrigadas por lei há quase 25 anos a tornarem seus campos e salas de aula acessíveis. Bom, agora acabamos esse 1.042 textos aqui que a gente leu, e a pergunta 1 está falando assim, descreva usando suas palavras o que é mais importante aí de alvo para The Americans with Disabled Act, então para essa lei aí que protege pessoas com deficiência nos Estados Unidos. E bem resumidamente, aquela resposta bem geralzona, a gente poderia dizer que a principal meta deles é estabelecer o direito das pessoas com deficiência nos Estados Unidos. Já a 2 pede para vocês darem 2 exemplos de coisas que provam que a ADA teve sucesso. E aí as 2 coisas principais que o texto falava eram grandes mudanças na infraestrutura e um ambiente mais inclusivo, alcançando inclusive quem não era deficiente. Eles citam lá os skatistas, por exemplo, tá? Agora bora falar um pouquinho desses falsos cognates aqui em cima. A começar aí pelo actually, que aparece muito e que não é atualmente, sim, realmente na verdade, lembrando que atualmente é nowadays. Depois a gente tem o to assist, que não é assistir e sim ajudar. Tem o data, que é muito comum aparecer em texto vestibular que tenha gráfico, porque ele dá a ideia de informação de dados e não de date, que é a data em si. Eventually é muito comum a gente confundir, porque eventually não é eventualmente, sim, finalmente. Eventualmente em inglês a gente fala occasionally. Fabric, tecido e não fábrica. Fábrica, plant. Todo mundo lembra aí do Zombie vs Plant, pelo amor de Deus. Ou factory também, tá? E dessa lista aí a gente ainda tem os clássicos. To pretend, que fingir, de tanto que a gente falou dele já, acredito que todo mundo já decorou. To push, como empurrar. Puxar, como to pull. To intend, como pretender.
Eu acho que são esses aí, palavras que têm possibilidade de aparecer em textos de vestibular. E na página seguinte vocês tinham exercícios, bastava completar com os false cognates corretos de forma a dar sentido. Letra A. She's warning you. Don't do it again. Ela tá te avisando, não faça isso de novo. Letra B. John speaks Italian very well. Actually, he is Italian son. Então, o John fala italiano muito bem, porque na verdade ele é filho de italiano. Letra C. The telephone is ringing. Can you answer it? Então, o telefone tá tocando, você pode atender. Letra D. I intend to live one day in Africa. Eu pretendo morar um dia na África. Letra E. The plant will not work tomorrow. It is holiday. A fábrica não vai funcionar amanhã porque é feriado. Letra F. The door is locked. Don't push it. Então a porta está fechada, não empurre. Letra G. Nadia's coat is made of Chinese fabric. O casaco da Nadia é feito de tecido chinês. Letra H. If you want to pass the exams, you will have to attend all classes. Se você quiser passar no vestibular, você vai ter que frequentar todas as aulas, no teste que seja, tá? Na letra I. His lawyer told me that he thinks he will be convicted. Então, o advogado acha que ele será condenado. Letra J. I will give you one piece of advice. Don't use drugs. Proerd passando na sua aula neste momento. O leão do Proerd está aqui dizendo, vou te dar um conselho, não use drogas. Letra K. I used to play football a lot, but nowadays I don't play anymore. Costumava jogar muito futebol, hoje em dia eu não jogo mais. Letra L. Can you bear what a Linda is doing? Você consegue suportar o que a Linda está fazendo? Letra M. This morning my car broke and I had to push it. Então meu carro quebrou e eu tive que empurrá-lo. Letra N. Can't you realize that you are being dishonest? Você não consegue perceber que você está sendo desonesto? Acabamos, galera! Módulo 5 infinito. Jesus Cristo, pega minha mão. E se você assistiu até aqui, você é campeão também, cara. Sinta-se abraçado. Sinta-se abraçada também.